A história que vamos conhecer hoje é a de uma menina que, com a força da sua fé, conseguiu abalar as fundações de um império gigantesco como o de Roma. O nome dela era Inês, um nome que já carrega um eco de pureza, de sacrifício, e a vida dela, mesmo sendo tão curta, deixou uma marca que, olha, atravessa 17 séculos. Pois é, a pergunta que guia a gente aqui é exatamente essa. Como é que uma adolescente, numa sociedade que via as mulheres praticamente como uma propriedade, pode se tornar um símbolo tão forte de resistência? Para a gente entender isso, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Então vamos lá para Roma, bem no comecinho do século IV. Para os cristãos, aquele era um tempo de uma calma aparente. Depois de décadas de perseguição, eles estavam vivendo um período de relativa tolerância. Mas, sabe, essa paz era muito frágil. Era como aquele silêncio que vem antes de uma tempestade daquelas bem grandes. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a se situar. Inês nasceu por volta de 291 numa família rica, nobre e cristã. Ela cresceu justamente nessa calmaria. Só que bem quando ela estava entrando na adolescência, ali por 303, o imperador Diocleciano lançou a perseguição mais cruel que o império já tinha visto. E um ano depois, em janeiro de 304, o destino dela seria selado. Agora, para entender a crueldade do que estava por vir, a gente precisa olhar para esse paradoxo, essa contradição na lei romana. Uma menina podia ser legalmente casada aos 12 anos, considerada adulta para fazer alianças familiares. Mas, ao mesmo tempo, era jovem demais para ter voz num tribunal. E o mais bizarro, embora pudesse ser condenada à morte, uma lei proibia a execução de virgens. Só que essa brecha na lei, essa suposta proteção, não seria um escudo para Inês. Pelo contrário, virou a arma que os acusadores dela usaram para planejar a destruição dela. Vamos em frente porque a gente precisa entender de onde vinha a convicção pessoal da Inês. A decisão que ela tomou não foi só um ato de fé. Foi um ato, assim, revolucionário numa sociedade que tratava mulheres nobres como moeda de troca. Inês fez um voto de virgindade consagrada. Para a gente entender o poder disso, a gente precisa ir além da religião. Naquela Roma, isso era uma verdadeira declaração de independência. Numa cultura onde o corpo de uma mulher nobre era um bem da família, se consagrar a Deus era a forma mais radical de dizer: meu corpo e minha vida me pertencem. É um eco muito antigo de uma luta bem moderna, pela autonomia, pela integridade pessoal. E essa aqui era a resposta dela para todos os pretendentes que apareciam. E veja bem, não era só um não. Era a afirmação de um compromisso que já existia. Para ela, seu casamento espiritual com Cristo era muito mais real, muito mais forte do que qualquer proposta que fizessem aqui na Terra, não importava o quão rica ou poderosa fosse. Esse quadro aqui resume o conflito de um jeito brilhante. De um lado, o que a sociedade exigia, que ela fosse um objeto, uma propriedade para ser negociada. Do outro, o que Inês escolheu: ser uma pessoa com agência, dona do próprio destino, tanto espiritual quanto corporal. Ela não estava só rejeitando pretendentes, ela estava rejeitando um sistema inteiro que reduzia a mulher a uma mera transação. Bom, era inevitável. Essa fidelidade a um ideal tão radical ia ter um preço, e um preço alto. A convicção pessoal dela estava prestes a bater de frente com a ambição de homens poderosos e com as leis cruéis do império. 12 anos, apenas 12 anos. É fundamental a gente ter essa idade em mente para entender a dimensão do que aconteceu em seguida. Uma menina bem na fronteira entre a infância e a adolescência, tendo que enfrentar todo o poder do Estado romano. Então, o ponto crucial é este. A perseguição religiosa foi o pretexto, foi a arma. A verdadeira motivação foi vingança pessoal. O filho do prefeito de Roma, um dos caras mais poderosos da cidade, simplesmente não aceitou ser rejeitado. Então ele usou a lei de Diocleciano como uma ferramenta para destruir a menina que ousou dizer não para ele. Daqui em diante, as provações só se intensificam. Levada a julgamento, ela se recusa a adorar os deuses romanos. Aí surge aquele obstáculo legal. Não podiam executá-la por ser virgem. A solução do prefeito foi, olha, diabólica. Arrastá-la para um prostíbulo para que a pureza dela fosse destruída à força, o que tornaria a execução legal. Os relatos da época contam que uma luz a protegeu e que ninguém conseguiu sequer tocá-la. Como essa tentativa fracassou, a condenação final veio por desafio à autoridade. O que vem a seguir não é a história de uma derrota, mas de uma vitória. A execução de Inês é recontada não como um fim, mas como o selo do testemunho dela. Um trunfo que ecoaria através dos séculos. As tentativas de executá-la foram marcadas por eventos extraordinários. Primeiro, tentaram queimá-la viva, mas as chamas milagrosamente se dividiram, sem tocar nela.
Depois, diante do carrasco com a espada, os relatos, como os de Santo Ambrósio, dizem que era o executor quem tremia, pálido, enquanto Inês o encorajava a cumprir seu dever. Com um golpe de espada, seu martírio foi consumado. Essa citação de Santo Ambrósio, que era bispo de Milão, resume perfeitamente o significado da morte dela. Ela não morreu apenas pela fé em Cristo, mas também em defesa da sua integridade, da sua escolha de vida. Foi um duplo testemunho, selado em um único sacrifício. A história de Inês não terminou com a morte dela. Na verdade, foi bem ali que seu legado começou. O nome Inês, que vem do latim Agnus, significa cordeiro. E é como um cordeiro que a memória dela vive numa das tradições mais bonitas e contínuas da Igreja. A veneração foi imediata. Apenas 10 anos depois da morte dela, a filha do imperador que legalizaria o cristianismo, o Constantino, teria sido curada no túmulo dela. Numa ironia quase divina, a mesma família imperial que a perseguiu agora construía uma basílica em sua honra. Em 50 anos, o nome dela já estava num calendário oficial de mártires. E este é o legado vivo que acontece até hoje. Todo ano, no dia 21 de janeiro, 2 cordeiros são abençoados na Basílica dela em Roma. A lã desses cordeiros é usada para tecer os palhos, que é aquela estola que simboliza a autoridade e a união dos arcebispos com o Papa. Cada novo arcebispo em qualquer lugar do mundo carrega nos ombros um pedaço da história daquela menina cordeiro. E assim, a história de Inês nos devolve uma pergunta fundamental. Ela nos mostra que a defesa da própria integridade, da autonomia sobre o corpo e alma, não é uma invenção moderna. O testemunho de uma menina de 13 anos há mais de 17 séculos ainda ecoa e nos desafia a perguntar: o que na nossa própria vida é tão fundamental que não pode ser negociado? Qual é a essência de quem somos que vale a pena defender a qualquer custo?